Então, boa tarde ainda, né, gente? Boa tarde. Antecipar aqui meus agradecimentos pela disponibilidade de vocês estarem nesse horário, para a segunda reunião, né, do semestre do NDE, e cuja pauta é uma proposta do professor Sandro, cerca de da gente discutir aí sobre procedimentos do TCC e sobre o trabalho disciplinar, não é isso, Sandro? Isso aí, E aí eu passo a palavra para você Tá. Então, gente, obrigado aí também vocês terem, né, aceitado essa discussão. Nós discutimos no ano de 2019 o regulamento do TCC, aprovamos até no colegiado, né? E tinha uma série de procedimentos e que eu percebi ao longo do ano de 2020, quando a gente começou, né, os TCCs, ali na verdade, no ano de 2019, né, segundo semestre de 2019, primeiro de 2020, com os meninos do 7º e 8º período. E eu percebi que o regulamento acabava que não estava sendo seguido da forma que ele estava posto, que a gente tinha definido. E menos ainda agora, quando a Leila saiu da disciplina de TCC e pegou o Otto, e o Otto assumiu, né? Então percebi que o Otto assim ficou um pouco perdido. Isso percebendo pelas minhas orientações com os meus alunos e o que eu estava recebendo, né, de retorno. Bem-vindo, Diego. Beleza, Diego? E aí, gente, beleza? Beleza. Já cortei seu ponto, Diego. Não adianta, não. Ué, então marcando para 6 horas, ué. A gente começou aí, estava batendo papo uns 5 minutos antes. Mas se eu soubesse que vocês podiam ter falado, que a gente começava 10, 15 minutos mais cedo. Você não olha o WhatsApp, não? Eu vi agora a mensagem do Ederson. Então, fica tomando a cachaça, não é nada. Depois, a sua punição é você tocar uma música para nós aí no final. Boa. Então, gente, eu estava percebendo que o regulamento não estava lá sendo cumprido da forma que estava definido, né? E aí eu fui reler aquele regulamento e vi que, assim, algumas coisas poderiam ser modificadas, inclusive a questão principalmente, né? Que o David até fez um levantamento também, das bancas no primeiro... não teria banca, mas teria avaliação pelos pares do trabalho no primeiro TCC1, que futuramente até vai acabar, né? E a ausência de um barema que fosse utilizado de forma efetiva, né? Tanto que a gente usou o barema agora para algumas bancas que eu participei, o barema da pós lá que o Pedro coordena, e a ata, eu não sei de onde que veio a ata, né? Se foi a ata. Quando a Leila ainda estava coordenando o TCC, a gente até que usou o barema do regulamento. E eu, relendo, né, achei que o barema estava muito grande, tinha muitas questões ali um pouco mais complicadas. E aí eu propus, então, rever o regulamento do TCC, adotando até mesmo uns procedimentos mais práticos, né, que estão realmente acontecendo, para transformar isso de uma forma menos burocrática. Foi isso que eu quis pensar no regulamento, na revisão do regulamento, né? Então, os pontos principais aí foram a retirada dessa avaliação dos pares, no TCC1, ficando só com a avaliação do professor de orientador e do professor coordenador lá da disciplina, que a gente chama de professor de metodologia, a mudança do barema de avaliação dos trabalhos, tanto no 1 quanto no 2, e a criação de uma ata, né, que eu acho que a gente deveria ter uma ata que fosse semelhante à ata da pós-graduação, mas definida em regulamento essa ata nossa. Então foi isso. Se vocês quiserem, eu apresento aqui o que eu mandei para vocês, as alterações. Vocês acham que é preciso?
Posso? Rapidamente? Pode, Pode David. ser. Então, beleza. Vou fazer aqui. Bom, vocês devem estar vendo aí, né, o regulamento do TCC. Então, um dos comentários que eu fiz aqui foi inserir o artigo 5 aqui, né? O trabalho de conclusão de curso deverá ser desenvolvido conforme as normas contidas no Manual de Normalização dos Trabalhos Acadêmicos do Instituto Federal de Minas Gerais. Anteriormente, a gente tinha aqui uma normativa que era o nosso regulamento, a gente tinha um regulamento, um manual próprio, né? Que estava contido, está contido lá no nosso PPC. E quando isso foi criado antes do lançamento desse manual pelo IFMG como um todo, então, é inserir essa obrigatoriedade de desenvolver o TCC dentro das normas desenvolvidas pelo nosso instituto, né? Então, esse artigo 5 que eu inseri, deixa eu ver aqui. Essas condições de matrícula na disciplina TCC 2, que o aluno tenha sido aprovado na disciplina TCC 1, e aí eu sugeri retirar esse item, já que muitos alunos acabam fazendo o TCC 1 e 2 ao mesmo tempo. Exatamente. Não é? Às vezes lá no 8º período. Às vezes ele não conseguiu terminar o TCC 1, mas aí no TCC ficou faltando pouquinha coisa para ele terminar, e lá no TCC 2 ele acaba fazendo o 1 e o 2 ao mesmo tempo, entregando o trabalho. Então, tirar essa obrigatoriedade dele ter sido aprovado na disciplina TCC 1, né? Ok? Posso passar tudo depois que comenta, gente? O que vocês acham? Pode. Tá. Bom, uma outra coisa, foi retirar esses itens aqui do plano de negócios, né? Plano gerencial, plano jurídico, cronograma, resultados esperados. E aqui, acrescentar análise de viabilidade quando o aluno trabalha plano de negócio. Eu tenho até um aluno que é o Thiago, que está fazendo o plano. E a gente não está seguindo isso aqui, a gente está trabalhando no plano de marketing, operacional, financeiro e essa viabilidade. Cobrar aí, então, dos professores orientadores dos trabalhos o preenchimento das fichas, e aí isso fica a cargo do professor que está trabalhando a coordenação do TCC, né? Hoje, por exemplo, é o Otto, e no próximo semestre também vai ser o Otto, que ele cobre dos professores essas fichas como organização dos dados. O que mais? Que eu comentei aqui embaixo. Então, a questão da avaliação dos 50 pontos aqui. Eu coloquei refazer essa avaliação, retirando a banca e mantendo os 50 pontos a critério do professor orientador e do conteúdo do trabalho, ou seja, o professor distribui, né, quem está avaliando, e não a banca. Retirar o artigo 2, que fala das bancas no TCC 1, que seria não a banca oral, mas a banca escrita mesmo, a avaliação de 3 docentes. Retirar essa ficha aqui, né, de avaliação do trabalho do TCC 1. Deixar a ficha só para o TCC 2. Espera aí. Que mais? Substituir essa ficha pela ficha proposta. Aí eu mandei uma outra ficha, né? Então, pode ser se eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Acho que eu coloquei ela aqui, ó. Ficha proposta, essa aqui também. Retirar e colocar a ficha proposta, que é essa aqui embaixo. Se não me engano, esse barema é o barema utilizado, né, Pedro? Você pode falar aí. É um barema utilizado lá pela posse. Isso, perfeito. Não é? E aí eu mudei, foi umas questões de notas aqui, né? Da posse, por exemplo, são 70 pontos aqui e 30 aqui embaixo, aí eu mudei para 50 e mais 10 aqui, mas aí está explicado aqui porque essa ficha proposta de avaliação do TCC. Deixa eu lembrar aqui o que era. Sei que essa soma das notas do trabalho escrito é 50 e mais 10 pontos isso. E mais 10 pontos da apresentação oral aqui, que dá um total de 60, e os outros 40 pontos são de acompanhamento do professor, né? Do professor orientador de conteúdo e de metodologia. São os outros 40 pontos. Deixa eu ver o que mais. Estou terminando.
Acho que é isso, gente. Também. É isso. Então, basicamente, a mudança, retirando banca do primeiro período, primeiro TCC, mudança das fichas de avaliação aqui e cobrança do professor para uso das fichas mesmo, para a gente ter documentos, né, que comprovem a realização do TCC, e essa inserção do parágrafo do artigo 5º lá, mudanças aqui no plano de negócio, inserção do artigo 5º, que é a obrigatoriedade do uso dos trabalhos, da normalização aqui, pelo manual do Instituto, e não do manual nosso que a gente tem hoje definido. É isso. Minha proposta foi essa de mudança. O que vocês acham? Eu concordo. Até porque eu participei, né? O último, que foi já, né, na era Otto, né? E, inclusive, estou colocando as fichas lá no SEI e tudo, né? E, como você falou, foi usado como modelo esse que você está propondo aí, né? E eu achei que funcionou bem. Aí parece que simplifica mais o processo, né, o Sandro? Eu acho que sim. Simplifica, são menos coisas a serem preenchidas em termos de burocracia, né? E não fazia sentido, acho que não fazia sentido aquela banca de três docentes no trabalho escrito, até porque ficou difícil de distribuir o trabalho para 3 professores avaliarem, né? E como o TCC1 mais é um projeto que eles trabalham, né? Que, na verdade, a ideia do TCC1 era a ideia da qualificação, né? Igual quando a gente passa para uma qualificação de mestrado, o aluno seria avaliado ali no projeto dele, na metodologia, aí teria as indicações. A ideia era passar por essa qualificação. Mas aí como ficou meio difícil, né? Até distribuir essa carga horária que a gente tem hoje, avaliar todos os trabalhos, acho melhor a gente tirar essa parte de banca e deixar só a banca só oral no último período mesmo. Eu gostei das mudanças, Sandro, e principalmente eu estou lá com os 2 alunos, inclusive, me perguntando se pode fazer TCC1 e TCC2, porque só essas disciplinas que está devendo, sabe? Aí tava amarrando aqui, né? Então, a gente fazia na prática mesmo, né? A prática nossa era diferente do que estava no regulamento, então acho que adotar... O que a gente está fazendo na prática, a gente está fazendo... Tem nada... isso aqui, por exemplo, não está sendo obedecido, né? Uhum. Eu gostei, Olha, eu concordo. Oficialmente, o TCC1 é um pré-requisito para o TCC2, né? Sim. Eu acredito que o que está aqui no regulamento. Esse pré-requisito deve ser mantido, e o aluno que quiser fazer os 2 ao mesmo tempo deve solicitar a aprovação da coordenação, porque aí você vai avaliar, igual você falou, olha, tem aluno que só tem essas 2 matérias, então é viável ele conseguir fazer, né, o TCC completo em um semestre, né, porque teoricamente ele não vai ter 6 meses para projeto e 6 meses para finalizar, ele vai fazer tudo só em 6 meses, então ele só tendo essas 2 disciplinas é viável. Agora, se ele quer fazer TCC1 e TCC2 e mais um monte de matéria ao mesmo tempo, vai dar dor de cabeça. O David. Mesmo porque o TCC na grade nova vai sumir, né? Mas a gente tem que regulamentar o que tem hoje, né? Eu entendi o que o David falou. Se a gente se não põe como pré-requisito, o que pode acontecer, imagina, no meio de um curso lá, qualquer aluno quer puxar a disciplina, dá para ele puxar a TCC2 e não 1. Olha a situação que você cria, entendeu? Você cria uma situação que pode ser absurda. Então, eu acho que o interessante é manter o pré-requisito mesmo e colocar no documento aí que caso o aluno necessite de cursar disciplinas que possuem pré-requisito, qualquer um, o colegiado vai avaliar os casos isoladamente, algo do tipo, não sei. O problema, gente, é que nós tínhamos isso aí no regulamento. Esse regulamento hoje contém essa questão da matrícula no TCC, ter sido aprovado em TCC1, só que na nossa matriz, tanto a anterior, né, quanto... Na verdade, a nova matriz só tem uma disciplina de TCC, né?
A matriz anterior, ela não tem isso como pré-requisito. Não existe nenhum pré-requisito na matriz. O TCC 1 e 2 também não tinham pré-requisitos. Então, não existe esse pré-requisito na secretaria. O que teria que fazer, então, era criar um pré-requisito lá, a partir do próximo semestre, né? Que o aluno só consiga fazer TCC 2 se ele tiver aprovado em TCC 1. Não existe esse pré-requisito hoje, sabe, David? A gente imagina, na prática, que seja um pré-requisito, mas não existe isso hoje na secretaria, barrando essa matrícula. E, peraí, só ver se eu entendi. Na nova matriz não tem a disciplina de TCC? Não, tem. Tem Não. Só uma delas. Só tem uma, Tá não lá vai no ter as oitavo duas, período. não. Ah, sim. Está lá no 8º período. Na verdade, nós estamos regulamentando a matriz antiga, né? A gente o está regulamento acertando a antiga, mas ela vai expirar. A gente na verdade, a gente está revendo um regulamento da matriz anterior, que é a matriz que vai até 2019. O regulamento do TCC da matriz 2020, ele já tá correto. Na verdade, é preciso a gente alterar essas questões da avaliação, né? Porque lá não existe mais o TCC 1. Aí teríamos que alterar lá, a proposta de alterar os baremas. Outro ponto que eu queria comentar com vocês, eu cheguei até a mandar uma mensagem para o professor Otto hoje, para saber se eu não estou falando bobeira ou se nem é um ponto relevante. Que é a questão, assim, igual eu já trabalhei também na UFOP, né, e essa questão do professor de TCC sempre houve, mas essa questão do professor da disciplina de TCC atuar como orientador também de cada aluno, eu acho algo meio pesado, sabe? Eu não queria estar nessa posição, porque pode ser igual agora, 30 alunos de TCC1, mais 30 alunos de TCC2, e você põe um professor, uma disciplina, cada uma tem 2 créditos, né, e para ler 60 trabalhos, ele ainda falou assim, que teve aluno que mandou várias versões, ou seja, às vezes ele vai ler de um mesmo aluno várias vezes, entendeu? Porque eu acredito, assim, que o professor da disciplina de TCC, é bacana ele revisar com todos os alunos as normas da ABNT, mostrar como se faz um trabalho, passar exemplos, não sei, orientações que seja para toda a turma e tirar dúvidas pontuais dos alunos que, porventura, tiver dúvida. Agora, ele ter essa, como obrigação também, fazer a leitura de trabalho por trabalho, porque falar, não, mas tem orientador de conteúdo. Ok, mas o orientador de metodologia vai ter que ler tudo para falar que a citação está errada, ou que não tem coesão alguma, o texto, né, e a gente sabe que nossos alunos, assim, ainda tem muita dificuldade para geral, né? Sim. Na verdade, a função do professor, pelo menos na minha visão, né, a função do professor da metodologia é observar se o trabalho está dentro da metodologia. Ele tem que ler o trabalho para ver se o conteúdo está de acordo. O conteúdo é o professor que está orientando ali, o professor orientador do trabalho. O professor, a ideia é que o professor de metodologia verifique se os trabalhos estão dentro metodologicamente corretos. Pois é, mas como é que analisa a metodologia de um trabalho sem lê-lo? Porque se eu falo que o estudo é quantitativo ou qualitativo, ou que tem categorias, não tem como eu dizer se o trabalho está correto se eu não der essa atenção. Eu concordo com o David. Tem muito tempo até que eu queria falar isso. Nós tivemos algumas dificuldades quando eu trabalhava na Newton Paiva nesse sentido, e aí, e mesmo quando a gente, no curso técnico subsequente aqui no IFMG, a gente acabou tendo algumas dificuldades nesse sentido. Eu queria colocar o seguinte, porque quando o professor que está ali tendo a disciplina, entra na questão metodológica, ele acaba entrando no conteúdo, e que já tem um orientador específico e tudo, e às vezes isso até tem conflitos, porque eu posso ter uma visão
de estado da arte diferente da do outro professor, entendeu? Falo isso na questão metodológica. Nós resolvemos lá na Newton Paiva e aqui também, no curso subsequente, da seguinte forma: o professor que está ali naquela disciplina, ele olha as normas da BNT. E, inclusive... É isso, Graça. Entendeu? É isso que eu queria... Sabe? Essa é a ideia. Porque é diferente normas da BNT, né? E você se referir à metodologia como um todo, porque a metodologia, ela, de fato, é dada pelo orientador de conteúdo, sabe? Sim. Uhum. Na verdade, a ideia, David, era que esse professor realmente corrigisse essa normatização, se o trabalho está dentro das normas da BNT. Ótimo, A porque ideia aí é olhar essa. só as normas da BNT, se eu vou ler um trabalho olhando isso, eu vou procurar só onde tem citação, se está com letras maiúsculas ou minúsculas. Isso aí, é Tem isso. que ser Não tem que ficar lendo trabalho. Isso tem que ser melhor alinhado, porque é um trabalho enorme, e como a Graça disse, pode dar divergência, né, o que é considerado até ciência para uns, não é considerado para outros. Né? Não, entendo, claro. Né, Talvez o termo aqui não esteja correto, né? Falar em metodologia, né? Pode ser um... professor de normatização. O nome de eu olhar se está na norma da BNT não é ser orientador, porque se a gente dá brecha para ser orientador, ele vai pôr no currículo dele Lattes que ele orientou 60 alunos. Verdade. Porque se você chama ele de orientador, ele vai querer pôr 60 alunos como orientando os deles. Agora, é razoável eu colocar 60 alunos no meu currículo Lattes como orientados, porque isso vale ponto até para concurso, né? Não, você tem razão, e eu te falo, realmente, porque às vezes você dá uma orientação para o aluno, eu estou falando que eu tive a dificuldade em TCC1 agora, né? Que eu falei uma coisa e depois o aluno me escreve, mas o professor da metodologia mandou eu consertar isso aqui. Entendeu? Sabe? Aí é complicado. Sim. O que você sugere? Sugere uma mudança de nome lá do professor, normatizador, professor coordenador do TCC? Como é que é o nome da disciplina, Sandro? TCC1 e TCC2, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu também entendo, minha visão é igual eu acho que o David e você também comentou, de que o professor dessa disciplina TCC, igual tem curso que tem disciplina de metodologia, o curso aqui tem? Ou não? Tem no segundo período. Entendi. Talvez, porque o nome da disciplina metodologia científica já tem mais ou menos isso, né? O professor ensinando a escrever um artigo, não é? Aí a aula, o conteúdo da aula é isso, é o professor explicando o que é um artigo, o que um artigo tem que ter, justificativa, né? Objetivo geral, específico, normas da BNT e tal. Sim, eles têm no segundo período. Aí eles vão ter TCC1 no 7º e TCC2 no 8º. Acho que é até importante essa retomada, porque eles esquecem, e é uma dificuldade. Não, tranquilo. Aí o TCC1, então, no caso, seria mais ou menos isso também, né? Uma metodologia científica. Isso. Entendi. Talvez eu deveria dar o nome da disciplina, né? Para metodologia científica 2, não sei, e deixar só uma disciplina com o nome de TCC. Seria a última, né? Que aí o orientador daria uma nota, eu só estou supondo aqui. Gente, desculpa aí, meu cachorro. Eu queria estar colocando o seguinte: qual que é a grande dificuldade, por que existe essa disciplina? Isso tem muito mais a ver com a burocratização da secretaria e tudo do que qualquer outra. Por quê? Porque põe o nome lá da disciplina e o professor vai dando as notas para ela. Tanto é que outras escolas, o que acontece? Esse professor seria como se fosse o organizador. Eu estou lá com 5 alunos, igual é também em algumas escolas o trabalho interdisciplinar. Aí o professor manda a nota daqueles alunos que ele está responsável para esse que vai
pôr a nota lá, porque a secretaria tem uma disciplina que ela, né, assim, abre com... Ou cada professor tem uma disciplina lá com 5 alunos, 1 aluno, 2 alunos, né? Sabe, assim, a grande dificuldade, e eu acho que a figura do professor ali, da Leila e do Otto, era essa, né? De, eu vou lançar as notas lá, o professor vai dar as notas e eu vou lançar lá, e aí, por isso, a banca, mas aí, tanto é que, no caso anterior, a gente mandava notas parciais para esse professor. Eu falo assim, a gente que está orientando o aluno, que é o professor orientador, sabe? Mas a gente vai ter que encontrar aí um ponto, né, que dê para abarcar isso, mas concordo que não dá para o professor de TCC, né, responsável lá para o TCC, olhar os 40, 50, seja lá quantos trabalhos, com temas completamente diferentes, né, assim, é complicado. Ô, Graça, oi, Sandro. Oi. O que eu também estou pensando aqui, não sei se é razoável. Por exemplo, deixa da forma que está, né? Disciplinas com esses nomes, TCC. O professor seria, né, equivalente de metodologia, ensinar a escrever artigo, normatização, ABNT. Só que essa disciplina, a nota final dela, aí no caso seria um acordo, né? A gente teria que fazer uma reunião, enfim, ou ver com os professores, porque cada aluno já tem um orientador específico quando vai ser a disciplina, não já? Ou não? Ô, Diego, na verdade, existem duas disciplinas na matriz 2019. Na matriz 2017, 17, né, Graça, que começou? 16? 16, eu acho, né? 16. Começou 2016. Então, 16, essa matriz que está até 16, 2. Isso. Então, existem essas duas disciplinas, TCC 1 e 2. Na matriz nova, matriz de 2020, que a gente lançou em 2020, só existe uma disciplina de TCC. Está lá no 8º período, que é justamente a disciplina que faz essa coordenação, porque se não tivesse essa disciplina, como é que a gente controlaria os TCCs? Teria um trabalho de conclusão de curso, beleza, e ficaria a cargo da coordenação, a distribuição dos professores, né, o encaminhamento, entende? Então, acho que agora não dá para a gente mudar a disciplina agora. Dessas que a gente está falando, de TCC 1 e 2, não dá para fazer mudanças agora, porque essa matriz já está indo embora. Falta pouco para terminar. Então, o que a gente tem que fazer é justamente isso, rever esses procedimentos, por isso até propus isso, para que a coisa ande até o término dela. Então, Sandro, o que eu estou propondo é justamente isso. A gente rever, no caso de uma conversa, no modus operandi da disciplina. Por exemplo, combinar com o professor de TCC, né, certinho como vai ser. Falar, olha, você vai dar aula sobre normatização, né, o que é um artigo, como escrever um artigo, tal, tal e tal. Uhum. Automaticamente, eu não sei se esse professor ele é o responsável por articular a orientação, tal, enfim. Aí a disciplina vai valer 100 pontos. Como que vai funcionar a nota no diário eletrônico? Após distribuídos os orientadores que vão dar nota de 0 a 100 para passar para o professor. Sim, aí o professor vai falar para o aluno, olha, o que eu vou fazer é explicar minhas aulas teóricas, vão ser explicando como fazer um artigo. Se ao longo da sua escrita eu posso te ajudar nessas questões formais, olha, essa citação está errada, não cita assim, espaçamento tal, né? Quando você vai citar mais de 3 linhas, recuo. Isso eu ajudo. Agora, o conteúdo, nota, não vou dar, não. O seu orientador vai passar para mim. Mas lá olha no final, só, Diego, até tal data, eu jogo no sistema. A gente, existe uma ficha, ficha de acompanhamento que está no regulamento, que a ideia foi fazer com que esses alunos do TCC tivessem um cronograma de entrega de trabalhos, de entrega de etapas do TCC. Para quê? Para não chegar lá no final, o cara entregar lá no final, entregar um trabalho. Que argumento a gente teria
para falar que ele está errado ao entregar o trabalho lá no final. Então, existe uma ficha que o professor, tanto o professor orientador de conteúdo, que é o que orienta o TCC, quanto esse professor aí da disciplina, ele acompanha o desenvolvimento do trabalho. A questão está em ler ou não o trabalho. E eu acho que o professor da disciplina de TCC não tem que ler o trabalho. Ele tem que saber se ele tem que verificar o trabalho como um todo, se ele está dentro das normas. Margem, fonte, citações, se está certo. Ok? E aí, o aluno ele deve acompanhar junto com o professor que está orientando o trabalho e o professor da disciplina as entregas nos prazos definidos. Por quê? A experiência própria é de que os alunos não entregam. Não entregam na data certa, se você não tiver um cronograma. Agora, foi pensado para organizar mais. Né? Agora, se vocês acharem que a gente deve tirar esse cronograma, também. Sandra, mas não precisa tirar o cronograma. Esse cronograma pode existir, mas só para o orientador. Assim, o professor de TCC, ele envia os formulários para os orientadores no início do semestre, né, e recolhe ao final, e o orientador atesta que essas entregas foram feitas periodicamente, que foi consensado, porque essa questão da leitura, também eu não me oponho, se for no caso, mas para TCC1, agora para TCC2, a nota final é a própria nota da banca, né, então, assim, no 2 semestres atrás, por exemplo, a Leila participou de todas as bancas de todos os alunos que defenderam, eu não acho que há essa necessidade. Também acho que não. Não precisa do professor participar de todas as bancas. Na verdade, o que a Leila fez foi organizar as bancas e resolveu participar. Não sei nem por que ela participou de todas. Pode ter criar um formulário no Google Docs, né, que o professor talvez ajuda a elaborar, manda os professores e cada professor que for marcar uma banca, preenche esse formulário e aí o professor da disciplina tem acesso. Se eu criar um formulário no GDocs, cada nova resposta que chegar eu sou notificado. Aí ele vai ver por esse formulário que foi agendada uma banca para dia tal e tal, né? Não, eu acho que nesse caso, o professor da disciplina de TCC é o coordenador do trabalho. Tá bom, se ele não precisa de acompanhar o trabalho, avaliar o trabalho, que fica a cargo do orientador do conteúdo. Mas se ele... gente, desculpa. Desculpa aí, gente. Que o professor fique responsável por essa organização burocrática, entre aspas, né, do trabalho, que agendar as bancas com os professores orientadores, os alunos, né, organizar, então, ali o cronograma das bancas, organizar o recebimento das notas dos professores, porque esse professor do TCC 1 e 2 que vai preencher lá o meu IAFMG com as notas, então que seja a pessoa que coordena. Essa é a ideia, que ele coordene aí os trabalhos, para não ficar solto na mão só dos orientadores. Porque se ficar solto só na mão dos orientadores, fica perdido, cara. Todo mundo fica doido. Tem que ter alguém para organizar isso. E aí, no final das contas, o que esse professor faz? Ele manda para a coordenação os trabalhos, que é o TCC, a ata, as avaliações, e o coordenador coloca lá no SEI a documentação para registrar o trabalho. Então, é um professor que coordena tudo. Ele pode não ler. Vamos tirar, então, o professor daqui da leitura dos trabalhos, da nota, né? E deixar isso a cargo do professor orientador do conteúdo do trabalho, mas que esse professor coordene, ele faça a parte burocrática. Eu estou de acordo, porque é isso que eu faço no estágio, né? Por isso eu não leio o relatório de estágio dos alunos, eu coordeno, falo as datas dos prazos de entrega e a nota quem dá é o professor orientador de estágio obrigatório, né? É o que eu tenho feito, né, nessas disciplinas. Então, mas que esse professor, então, David, do TCC1 e do TCC2, trabalhe com os alunos essa questão que o Diego falou aí, das normatização, lembrar os alunos como é que é a normatização. Pode até não ler o trabalho, não vou ler, deixar isso por conta do professor lá de conteúdo. E não sei se o professor de conteúdo também vai dar conta de verificar se está dentro da normatização, né? Mas aí tem o professor que vai para a banca, que pode olhar isso, né? Se as citações ali estão corretas, se não, e apontar isso durante o trabalho, por aí vai. Sei o que vocês acham.
Eu acho que o orientador também orienta a BNT, né? Eu acho que... Não tem como desassociar, né? Claro, tem que fazer isso. Né? Não tem jeito, não. Tá. Acho que, e aí até eu vi lá que o David falou que está de acordo, concordo que tem que ter essa pessoa que é o que organiza a burocracia, né? Igual o David falou que faz no estágio, e que a gente já tinha discutido isso também no MDE, né? Acho que é isso, porque para não dar os conflitos que tem dado. Ótimo. Tá, então... De acordo, gente? Eu me proponho aqui, então, a revisar de novo o regulamento, tirando esse professor de metodologia, né, do TCC1 aí, a obrigatoriedade dele de fazer avaliação e de acompanhar o trabalho. Pode ser? E aí eu mando para vocês de novo, vocês dão uma verificada. Perfeito. Eu acho que isso vai ajudar até a estreitar mais o laço do aluno com o orientador de fato, porque às vezes ele vai empurrando com a barriga, fala, não, tem outro professor para ajudar também. Uhum. E, querendo ou não, né, assim, vários alunos para vários professores divide esse trabalho. E esse é um ponto que eu queria falar também, né, eu citei lá, afinal, qual que é o máximo de orientações por professor? Ah, pois é, você falou sobre isso, né, David? Isso eu acho importante, né, para que um professor não fique com 10, né, e outro 0. Como é? Isso está no regulamento também, David? Tá no regulamento falando que são 5 orientações, mas não dá para saber se é do TCC1 e do TCC2, ou se é para cada um. Na prática é complicado, né? Porque se eu for olhar isso, 10 para cima, todo semestre. Eu tenho a questão da empatia do aluno com o professor, né? Então, na teoria, sim, na prática é área, né? Exatamente, na área. Essa é a dificuldade. Olha só, gente, como é que a gente trabalhava isso? Quando eu trabalhava na outra instituição, como é que a gente fazia isso, né? A gente tinha as áreas definidas, marketing, RH, finanças, e o professor, que era o professor lá do TCC, ele distribuía os alunos. Então, se um professor ali de marketing tinha 5 vagas, 6 vagas, né, tinha que orientar 6 trabalhos, deu 6 trabalhos, o aluno tinha que procurar outra área para desenvolver. O problema é que você, às vezes, empurra a pessoa para uma área que não tem nada a ver com ela, né, que ela não quer fazer, né? Essa é a dificuldade. Eu não gosto de RH, suponho. Por que eu teria que fazer um trabalho na área de RH? Eu sou obrigado? Eu queria fazer na área de marketing, na área de finanças. Mas nós, às vezes, atuamos em mais de uma área, entendeu? Você entendeu o que eu quero falar? Às vezes, nesse semestre eu fiz até... Vocês responderam, né, no doc lá, as áreas para o professor, sabe? A gente tem essa informação. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente tem que enfatizar o professor que ele tá, o coordenador do TCC, né? Ele utilizar dessa informação, né? Porque lá tem todos os professores com as áreas, né? Que podem atuar, podem contribuir, divulgar isso mais para os alunos. Pois é, Ederson. Isso aí. Não, eu entendo. O problema é o seguinte: como é que nós vamos fazer o aluno desenvolver um trabalho numa área que ele não está. Não, aí não tem jeito. É a questão de minimizar, né? Resolver não vai. Né? Não, nós não vamos obrigar ninguém a fazer uma área que não quer. Aí vamos supor, acabou lá aquelas vagas que tinha para marketing. Aí eu acho que tem que perguntar se tem outro professor, né? Que poderia, e tem mais aluno, perguntar se tem outro professor que poderia orientar, porque a gente pode. Eu, por exemplo, né, nós temos uma visão geral, né? Claro que um especialista vai
ajudar mais o aluno, né? Mas isso não quer dizer que nós, administradores, para que o aluno não saia do tema que ele quer, não possamos orientar também. Eu sou de finanças, mas posso orientar mais. Igual o David falou, não impor, a gente mostra um leque lá, né, que a gente já tem dentro das especialidades do professor, e aí completou as vagas, aí a gente trabalhar as excepcionalidades, né, olha, vamos procurar um professor aqui que pode... Sabe uma coisa também que pode ser feita, gente? No início, os professores podem estar dando lá os assuntos que ele pode estar orientando, e aí o professor lá, que é o responsável, né, pelo planejamento lá e tudo, está falando, olha, o professor David falou que nesse semestre ele pode estar orientando qualquer coisa dentro desses assuntos aqui. Eu acho também, Graça, que é claro que esses limites a gente pode pôr, mas a gente não pode ser tão rígido. Imagina que o David está com 5 orientações, alcançou o limite dele e está certo, não quer mais ninguém. Mas vai que surge uma aluna ou um aluno que ele cria um vínculo lá, o menino desenvolve um projeto muito bacana, que o David gosta, dentro da área de pesquisa dele, e ele quer orientar esse aluno. Isso pode acontecer também. Entendeu? Sim, e ele vira e quer, não, eu não importo ultrapassar meu limite para orientar esse projeto que eu me identifiquei com ele, aí fica a cargo do professor. Pois né? então, já que ele olha tá só. no limite dele aceitar. Então, a ideia no regulamento aí era que a coordenação, então, enviasse para o professor de TCC, né, os professores e as áreas. E aí, a ideia é essa, inicial aí, de dividir por temas, né? Que o professor pegue o tema que ele trabalha ou outros temas. A pergunta do David é com relação ao número de trabalhos. Eu não sei, 5, 6, a gente tinha definido 5, não sei. Agora, não tem jeito da gente orientar 5 só no TCC 1, por exemplo. Só se a gente só tiver o TCC 1, né? Se a gente tiver TCC 1 e 2, aí nós vamos ter que orientar mais do que 5. Imagina que você está orientando 5 TCC 1 que vão passar para TCC 2. Aí vai vir mais alguns alunos em TCC 1. De repente, você não tem professor suficiente para orientar outros alunos que não sejam a gente, entenderam? Eu já estou com 5, mas não tem ninguém para pegar os TCC 1. Aí eu tenho que pegar mais uns 3. A proposta que eu fiz era, tipo, 4 alunos, até 4 alunos em TCC1 e até 4 no TCC2. Então, por exemplo, você pegou 4 no TCC1. Semestre que vem, você vai continuar com os 4. Aí só que vão chegar novos alunos em TCC1, aí você vai poder, entendeu? Ter no máximo 8. Entendi. Se vocês acharem que é interessante, a gente pode fazer Eu isso. acho essa ideia boa, até porque quando chegar, então, na época que tiver só o TCC e não 1 e 2, aí cada aluno o máximo que vai ter os 8 meses. E aí eu já acho muito até. 8 trabalho não é fácil, não, né, Graça? Não. Nossa senhora, não. E aí, então mudamos para 4 TCC1 e 4 TCC2? Eu acho legal. E tá legal. Beleza. Então tá. Então eu vou redigir de novo esse trabalho, Ederson. E aí, esse regulamento, passo para vocês. Você marca aí no início ali na primeira semana, a reunião do colegiado, para a gente levar lá. A gente pode, de repente, aqui no NDE, verificar esse regulamento por e-mail mesmo. Tentei fazermos outra reunião, o que você acha? E aí, já leva para o colegiado para aprovar ou não. Perfeito, era isso que eu ia propor, né? Se você, gentileza, você manda para a gente a minuta final, né? Aí por e-mail mesmo nós nos manifestamos e aí vamos levar direto para o colegiado. Beleza. Agora, eu acho, beleza. Eu acho assim, se vocês concordarem, gente, eu acho que isso não vai dar, entre aspas, né, não vai dar pau no colegiado, não.
até mesmo, Edson, estou falando isso para você poder orientar o Otto lá na condução do trabalho já nesse próximo semestre, né? Já para ir adiantando, né? Vai adiantando a gente trabalhar nesses moldes até a gente aprovar. Porque eu acho que isso não vai ser complicado lá no colegiado, não. São mudanças muito pontuais. Chegando a minuta sua, eu já vou trabalhando em cima dela com ele. Beleza. Então tá, vou agilizar isso então, gente. Isso até semana que vem, mano. Apesar de estar entrando de férias amanhã. Quantas férias você tira? Você está no outro dia de férias. Que isso? Foi em dezembro, aí. 14 de dezembro. Tem que ver isso mesmo. É todo entrando de férias. Uma semana, pô. Uma semaninha. É aquelas férias que uma semana de férias antes de iniciar o próximo semestre é uma semana de férias, não? Você tem que ficar preparando as aulas todas, inserindo muda para iniciar no início de abril. Não tem férias, não. Férias só na teoria. Não é, David? Não tem jeito, né? Sempre tem transporte de trabalho nas férias. Ué. Essas férias mil, eu não sei quando é que eu estava trabalhando. Quando é que sai de férias? Mas tá bom, graças a Deus. Então tá, vou fazer essa alteração. Ô, Edson, eu só te pedir para você compartilhar de novo compartilhar a gravação aí a hora que você tiver. Só para eu não esquecer nenhum ponto. Tá, na hora que editar aqui eu mando para todo mundo também. Então tá, beleza. É isso, gente. O trabalho disciplinar a gente discute na outra, né? Sim. Marcar a outra. Então tá. Beleza. Valeu. Então falou, Sandrão. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Obrigado, hein? Valeu. Boa noite. Boa noite.